A relação interpessoal no ambiente de trabalho é fundamental para as organizações e para o estabelecimento de um ambiente de trabalho saudável. Para conversar conosco sobre esse assunto, está conosco aqui o professor Dr. Marlos Bezerra, do Departamento de Psicologia da UFRN. Professor Marlos, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, como nosso convidado, para conversarmos a respeito deste tão importante assunto. Obrigado, a satisfação é minha. Professor Marlos, à luz da psicologia ou da sociologia, enfim, em cima dos estudos que o senhor tanto se debruçou já, que aspecto nós devemos considerar para definir o que vem a ser, na verdade, ou como se dão as relações interpessoais dentro do meio ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é um espaço onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Todos nós somos criaturas laborais, então o trabalho acaba sendo muito mais a nossa casa do que verdadeiramente a nossa casa, né? Pois não. Geralmente a gente sai, né, de manhã cedo, só chega em casa à noite quando você tem 40 horas, né, semanais, e isso configura que esse é um espaço de muita convivência, de muita exposição pessoal. Por conta disso, é importante que esse espaço possa ser um espaço mais agradável, ou mais positivo possível, porque, em função dessa estadia, dessa permanência dele, o sujeito tende a desenvolver muitas relações. Essas relações não são do mesmo nível, por exemplo, que a gente tem nas relações familiares, mas são relações que igualmente precisam ter um pouco de atenção e de investimento, porque são pessoas com as quais nós vamos conviver, muitas vezes quando nós somos funcionários públicos, né, 20, 30 anos de carreira. Professor, quais aspectos são imprescindíveis ou permitem ou contribuem para uma boa relação entre as pessoas ou, digamos, colaboradores dentro do ambiente de uma organização? Né? Então, é muito importante que a gente se dê conta de que nesse espaço onde a gente vai criando, né, laços de convivência, para que esses laços possam ser laços positivos, que a gente possa construir uma ética, né, dentro desse espaço, né, e uma ética que seja baseada exatamente na percepção das diferenças, porque muitas vezes a gente fica preocupado naquele que é igual a mim em termos de pensamento, em termos de entendimento, em termos de compreensão, em termos de visão do mundo. E a gente não vai conseguir encontrar isso. A gente não encontra isso nem dentro de casa, né? Então é importante que a gente possa entender como as pessoas são, que a gente possa compreender como as pessoas funcionam, que a gente possa compreender os estilos, né, pessoais de cada um e que a gente possa desenvolver uma atitude de respeito em relação a isso e que, de igual forma, isso possa acontecer com reciprocidade. Os outros também possam nos respeitar na forma como nós vivemos, como nós funcionamos, como nós convivemos. E aí tem uma questão que eu acho que é extremamente importante, é que, assim, muitas vezes essa convivência, que no primeiro momento é horizontal, eu e você trabalhamos no mesmo setor, no mesmo departamento, ela às vezes tende a sofrer mudanças quando um de nós ganha algum tipo de promoção e aí ou um cargo de chefia ou um tipo de função e que isso faz com que a gente mude a nossa relação em termos de hierarquia. É importante a gente lembrar que às vezes a hierarquia ela é uma coisa transitória, passageira, né? Em algum momento eu recebo um cargo ou recebo um encargo, né? E por conta disso eu estou desempenhando uma função de chefe, de líder, mas esse outro momento passa, então é importante que a gente possa compreender que os cargos são transitórios, né? E que as relações elas são permanentes, porque muitas vezes a gente tende a modificar em alguns momentos o nosso comportamento em função dessas relações e muitas vezes carrear para nós antipatias, né, e outros tipos de dificuldades que acontecem nas relações humanas no ambiente de trabalho. Professor, dessa maneira, então, no ambiente organizacional é importante saber conviver com as pessoas, até mesmo por ser um cenário muito dinâmico que obriga uma intensa interação com os outros, inclusive com as mudanças que ocorrem no entorno, ou seja de processos, cultura ou até mesmo diante digamos, de troca de liderança, como você falou agora, né? O que é que podemos dizer mais sobre essa afirmação, principalmente esse aspecto de quando se analisa os processos de trabalho dentro da empresa, né? Uma grande questão que está aí envolvida nos processos de trabalho é que cada vez mais, né, em função de a gente viver uma sociedade da informação, uma sociedade que é baseada num fluxo muito intenso de... Prioriza a comunicação, né? Priorizar a comunicação, nós acabamos percebendo o seguinte, que o trabalho vai se complexificando e as metas
né, de trabalho, elas também vão aumentando muito. Isso causa no trabalhador uma coisa que a gente percebe, que é assim, uma angústia muito grande em função do cumprimento dessas metas. E isso vai acarretando muitas vezes muitas doenças laborais que às vezes são invisíveis, do ponto de vista, vamos dizer, biológico, elas são invisíveis, mas que elas vão se tornar muito concretas do ponto de vista mesmo daquilo que a gente chama do aumento do absenteísmo, ou seja, das ausências, das faltas, né, da regularidade dentro da função de trabalho. E aí as doenças não são só físicas, né? Não atingem exatamente somente o corpo, né, o corpo físico. Aí vem as doenças emocionais, as perturbações, digamos, psicológicas e etc. Né? Perfeitamente. Essas perturbações, né, psicológicas e emocionais, de respeito a uma contradição que ela é muito interessante de a gente analisar. Veja, todos nós precisamos ter uma atividade laboral, né? A atividade laboral faz com que a gente se sinta útil, que a gente seja produtivo, que nós nos reconheçamos enquanto membros da sociedade. Por outro lado, a atividade laboral, ela em um certo patamar, ela pode causar em nós o desconforto, a angústia, em função do sujeito se sentir oprimido em ter que dar conta, né, das suas funções, das suas tarefas. Então, trabalhar é preciso, trabalhar também é adoecedor. E aí então entra aquela velha máxima, que a gente deve fazer exatamente, trabalhar naquilo que gosta, mas nem sempre é possível se trabalhar naquilo que gosta, né? É verdade, nem sempre é possível trabalhar naquilo que gosta, a gente não tem assim, hoje em dia, todos os postos de trabalho dentro daquilo que seria assim, o meu desejo, dentro do que seja a minha vontade, mas o que é importante é que a gente possa descobrir pelo menos um sentido no trabalho que eu faço, né? Se eu gostaria, sei lá, de ser um jogador de futebol que a gente está na Copa, né? Igual o Neymar e tal, e poder viajar ao mundo. Não, já que isso não é possível, né? Qual o sentido que eu construo dentro do trabalho que eu estou realizando? E entender que esse trabalho é útil, entender que esse trabalho ele tem vamos dizer, uma consequência social, que esse trabalho ele tem repercussões na vida de outros grupos sociais. Então a gente vai entendendo que também é necessário o desempenho daquela tarefa para que a gente possa buscar um nível de satisfação. O que as pesquisas mostram é o seguinte: existem dois grandes motivadores para o trabalhador. Um é inequívoco, é o salário. A gente sabe disso porque, inclusive... É o prêmio, né? O prêmio, quer dizer, nós precisamos nos sentir reconhecidos do ponto de vista do nosso esforço, da nossa atividade. Então, o salário é muito importante. Mas existe um outro fator, que é o fator do sujeito descobrindo o sentido daquilo que ele faz. Então, ele precisa sentir gratificação, ele precisa sentir que ele está sendo reconhecido. E esse fator também é um fator tão importante quanto o dinheiro. Então, a gente precisa, no ambiente de trabalho, poder também incentivar as pessoas, dar os feedbacks positivos, reconhecer o esforço delas, né? Já que muitas vezes os salários estão congelados, mas pelo menos que a gente possa reconhecer o lado humano do trabalho. Muito bem. Professor, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos aqui conversando com o professor Marlos Bezerra, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No instante nós voltamos.